Olá para todos e vamos a mais um estudo. Seu corpo é templo do Espírito Santo? Todo o corpo é templo do Espírito Santo, como muitos pensam por aí? Paulo disse que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso pode ser aplicado a todos ou somente aos salvos? A Bíblia tem a resposta e é isso que vamos ver. Vamos ver o que Paulo disse, 1 Coríntios 6, verso 19, para ficar mais fácil a compreensão e começar a contextualizar o assunto. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Agora temos que analisar o contexto para chegarmos à conclusão. Para quem que Paulo disse isso? E para quem se aplica? Uma das regras da hermenêutica é a regra do texto e contexto. Vamos analisar o texto e contexto, o que vem antes e o que vem depois deste versículo e todo o capítulo para chegarmos à conclusão. Para quem que foi dito e se isso se aplica a todos, ou se aplica para quem. E chegaremos à conclusão. Paulo, dentro do contexto da passagem, do verso 12 até o 20, estava falando que o nosso corpo é membro de Cristo, mas só faz parte do corpo de Cristo quem renunciou os seus pecados. Se aplica a salvo. Paulo estava falando para salvos e não para perdidos. Ele estava falando para a igreja de Corinto e não para o mundo. Paulo cita o exemplo da prostituição, que é o mesmo que imoralidade sexual de qualquer natureza, seja um ato sexual consumado entre namorados, ou adultério, ou pornografia, ou cobiça mental. Prostituição é imoralidade sexual de qualquer natureza, qualquer pecado sexual, seja um ato consumido ou não. Paulo disse que aquele que tem relação sexual com uma prostituta faz um só corpo com ela. 1 Coríntios 6, verso 13. Paulo disse: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Das duas, uma. E o Senhor para o corpo. Se é para a prostituição, não é para o Senhor. Se o corpo é do Senhor, não vive em pecado sexual. Agora, versos 16 e 17. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, que é prostituta, faz-se um só corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Quem se ajunta com a prostituta faz o só corpo com ela, porque é um ato consumado. Seja no casamento ou não, o ato da penetração sexual, o ato consumado, faz-se um só corpo com a pessoa. Aqui vemos a separação do pecado. Quem tem relação sexual com quem não seja o seu cônjuge, não é templo do Espírito Santo. Paulo disse, mas o que se ajunta com o Senhor é um só, mesmo Espírito com ele. Quem se ajunta com a meretriz, com a prostituta, não faz parte do corpo de Cristo. Não é templo do Espírito Santo. Templo é onde Deus habita. Deus não habita no pecado. Mas quem se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com Cristo. Faz parte do corpo de Cristo e o corpo é santo, é onde Deus habita. Tem um ditado que diz: dois corpos não ocupam o mesmo espaço. É a lei da física. Na lei de Deus não pode habitar o Espírito Santo e o pecado ao mesmo tempo. Templo é algo sagrado. A pessoa em pecado seria um templo profanado. Não pode profanar o templo do Espírito Santo com pornografias, com imoralidade sexual, né? Essas coisas profanam o templo do Espírito Santo. Uma pessoa que servia a Deus era templo do Espírito Santo. Mas quando volta ao pecado, ela profana o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo se retira. Passa a não ser mais templo do Espírito Santo, porque foi profanado. A Bíblia diz que quando Saul pecou,
Depois de um tempo, o Espírito Santo se retirou dele e foi possuído por um espírito maligno. Lá diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e se apoderou dele um espírito maligno e o perturbava. Mas só que primeiro o Espírito Santo saiu, para depois o espírito maligno se apoderar dele. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. O corpo não pode ser templo do Espírito Santo e morada de demônio ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Quem vive no pecado, o corpo não é templo do Espírito Santo. Esta passagem citada por Paulo se aplica apenas a cristãos, mas cristão convertido. Não cristão de fachada, que é o que mais tem, na verdade, né? Que é o que mais tem. Não se aplica. E ao povo do mundo, pior ainda. Pior ainda. Se aplica apenas para salvo. Quem tem comunhão com Deus. Quem não tem, não é templo do Espírito Santo, não. É isso aí, dá um joinha se gostou. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.